Olá, nós estamos continuando então o nosso curso de exercícios, né? Abordando aí com mais de 200 questões sobre todos os conteúdos desse edital. E vamos trabalhar, vamos continuar hoje com tendências pedagógicas. Temos muitas questões sobre esse assunto. Cai sempre nas provas e é fundamental que a gente estude ele por exercícios, porque aí a gente entende qual é o fluxo, como é que está sendo cobrado, como é que isso está sendo abordado, como é que se pede tendências nas provas, né? Como é que as bancas têm pedido, porque sabendo a linguagem, sabendo como que se pede, como que se cobra, fica muito mais fácil para a gente poder entender o que se espera da gente numa questão de prova. Porque o fluxo é o mesmo, a linha, a corrente das bancas seguem as mesmas práticas, pedem as mesmas coisas, com palavras diferentes, é claro, com conteúdos diferentes e com também de formas diferentes. Mas o fluxo é o mesmo. Então, vamos entender aqui, pelas questões de tendências, como que esse assunto tão importante, tão presente, que cai tanto nas provas, é cobrado ultimamente. Observem aqui na tela uma questão da Fundelta que diz assim: num sistema social harmônico, orgânico e funcional. Já sabemos então que essa tendência é liberal, só pode ser, né? Porque na progressista não quer que funcione com harmonia, organicidade e seja funcional, não, quer que transforme a sociedade. A escola funciona como modeladora do comportamento humano. Você está com cara de tecnicista, não está? Usando através de técnicas específicas, bem tecnicista mesmo. Os conteúdos de ensino são as informações, princípios científicos, leis, etc., estabelecidos e ordenados numa sequência lógica e psicológica por especialistas, né? Isso era bem do tecnicismo. O especialista fazia só para o professor aplicar. O manual vinha pronto, manual instrucional, né? Eu vou até colocar aqui os manuais instrucionais do tecnicismo. Os métodos de ensino consistem nos procedimentos e técnicas necessárias ao arranjo e controle das condições ambientais, ambientalismo, behaviorismo, que assegurem transmissão e recepção das informações. Todas as palavras-chave que eu circulei aqui se referem ao tecnicismo. Todas, né? Então, vamos olhar aqui. Tendência liberal, tecnicista é a letra C. Então, vocês podem estudar o que é o tecnicismo por meio dessa questão 19, pegando as palavras-chave que eu circulei aqui, né? 20. No Brasil, o movimento da escola nova começou quando? Século 20, da década de 20, com diversas reformas esparsas. Que reformas foram essas? Nós tivemos a reforma do Ceará. Quem fez a reforma do Ceará foi Lourenço Filho, que reformou a educação do Ceará para ser escola nova. Reforma do Rio de Janeiro, quem fez foi Fernando de Azevedo. Reformou a educação do Rio de Janeiro para que ela tivesse uma cara de escola nova. E quem fez a reforma da Bahia, da educação da Bahia, para seguir a escola nova, foi Anísio Teixeira. Então, nós temos essas três reformas esparsas que depois se espalharam para o resto do Brasil, né? Então, as ideias da escola nova estão manifestadas em qual documento? No Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Letra D, com certeza. Esse manifesto foi editado, publicado pela ABE, Associação Brasileira de Educação, né, que publicou esse manifesto que guiou a educação brasileira nos próximos tempos, né? E presidente dela era Anísio Teixeira. Vamos aqui. Entre as diversas classificações existentes quanto às tendências pedagógicas, destaca-se a de Cipriano Carlos Lucchesi,
que as divide em dois grupos, em liberal e progressista. Acerca desse tema, julgue os itens. A pedagogia liberal é composta exclusivamente pela pedagogia tradicional e pela pedagogia tecnicista? Falso, porque faltou a pedagogia nova. A pedagogia progressivista, que são as de esquerda, é parte da progressista? Não, desculpe, progressivista é escola nova, a liberal, né? É parte da progressista? Não, de jeito nenhum. Aqui comigo, para vocês não confundirem mais. Ó, escola nova progressivista, vem de progressivo. Progressivo é um termo americano que foi aportuguesado, foi literalmente traduzido para o português e virou esse nomão, progressivista. Escola nova progressivista, é de progressivo. Progressista vem de progresso. Então, são duas palavras que têm relação, mas são bem diferentes. Então, escola nova progressivista é liberal e é de progressivo. Progressista é progresso, progredir, transformar a sociedade. Essa é a diferença entre elas. Portanto, falso, com certeza. Se atentem aos termos, porque as provas costumam cobrá-las com certeza. Aqui na tela, então, para a gente poder voltar, essa questão está falsa. Vamos lá. A pedagogia crítico-social dos conteúdos é liberal? De forma nenhuma. É progressista, não é liberal. E a pedagogia tradicional é um tipo de pedagogia liberal? Certo, claro. E a libertária, não, a libertária é um dos componentes da progressista? Certo, com certeza. Então, aqui, nessa questão aqui, dizia o seguinte, que eu tirei aqui comigo na tela. Dizia, a 4 e a 5 estão certas? A 1, 2 e 3 estão corretas? A 3, a 4 e a 5 estão certas? Eu retirei essa parte para poder, para diminuir. Então, o que está correta é a 4 e a 5. Estão corretas nesse sentido. Voltando aqui para a tela, então, para a gente poder fazer mais questões. 22. A prática escolar consiste na concretização das condições que asseguram a realização do trabalho docente. Olha isso aqui, sublinhe isso. Tais condições não se reduzem só ao pedagógico. Claro, tem também o político. Também é político e pedagógico. Aqui, olha, já que a escola cumpre funções que lhe são dadas pela sociedade concreta, que, por sua vez, a sociedade concreta apresenta-se como constituída por classes sociais com interesses antagônicos, né? A respeito das tendências pedagógicas na prática escolar, assinale a alternativa correta. As tendências pedagógicas na prática escolar têm atrás de si condicionantes sociopolíticos, não tem? Claro, que configuram diferentes concepções de homem, de mundo, de sociedade e, consequentemente, diferentes pressupostos do papel da escola. Verdadeiro, com certeza. Olha só a letra B. O bom professor é aquele que baseia sua prática pedagógica nas tendências estabelecidas pelo senso comum ou que se apega à última tendência como se fosse moda? Falso. Claro. A realidade sociopolítica vivenciada pelo professor atualmente oferece as condições propícias para a substituição da escola nova pela tradicional? Falso. Aqui comigo. Tanto escola nova como a escola tradicional, elas não existem mais. Elas já passaram. O que nós temos hoje é resquícios. Nós temos um professor que se identifica, mas não posso substituir uma escola nova pela tradicional, porque as duas pertencem a uma sociedade que já terminou, que já passou. Portanto, não tem sentido um professor de hoje dizer eu faço parte da tendência pedagógica liberal tradicional. Não tem como, porque é uma tendência histórica, já aconteceu. Ele se identifica com as práticas dela e concepções também, mas ele não pertence a essa tendência mais, nesse sentido. Portanto, eu não posso substituir uma tendência que já passou por outra nesse aspecto. Por isso, falso. Aqui na tela, então, voltando para o próximo item, hoje, até aqui, ó, vamos ver até onde está certo. Hoje, com a globalização, o professor encontra-se livre para desenvolver a sua crença pedagógica. Claro, no artigo
3º da LDB fala disso. Liberdade para ensinar, aprender, desenvolver, divulgar o ensino, a pesquisa, a arte, o saber, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Os 2 princípios da LDB, está no artigo 3º da LDB. Está certo. Tendo autonomia para reagir à pedagogia oficial. Claro, o professor tem autonomia sim para reagir à pedagogia oficial. O que está errado é isso aqui. Estando isento da racionalidade e produtividade do sistema do seu trabalho. Falso, ele não está isento. Ele tem que dar resultado sim, com certeza. Não está isento de produtividade, de organização do seu trabalho, não. E aqui, a letra E, por que ela está errada? Já vou adiantar. É sabido que as tendências sempre aparecem na sua forma pura? Claro que não. Né? Nós temos hoje aspectos da tendência tradicional, temos aspectos da escola nova, então não é da forma pura. Falso. Né? 23. A tendência tecnicista, julgue os itens, foi introduzida no Brasil efetivamente no final dos anos 60 do século XX. Entretanto, apesar da máquina oficial, isso que está o erro. Não há indícios seguros de que os professores da escola pública tenham assimilado essa tendência, pelo menos quanto ao ideário. Falso, né? Aqui comigo, não há só indícios, há provas de que o professor da escola pública assimilou mesmo a tendência pedagógica tecnicista de verdade, quanto ao ideário e também quanto às práticas. Né? Ideário e práticas. Assimilou mesmo. Falso. Tanto que até hoje a gente tem professor que se identifica com o tecnicismo. A concepção tecnicista de currículo, por não problematizar as opções feitas, empenha-se nas questões técnicas de organização e operacionalização. O erro está aqui, ó. Bem como no compromisso com a cultura. Não tem compromisso com a cultura, por isso que é falso. Tem mais erro, que faz adeptos da perspectiva crítica, né? O trabalho vinculada à intencionalidade educativa, falso. Né? A preparação intelectual e moral, isso aqui se refere a quê? Tradicional, sempre, termo-chave, palavra-chave da tradicional, intelectual e moral, né? Que é o que diz a questão, portanto, ela está certa. Para a pedagogia libertária, os conteúdos propriamente ditos são os que resultam da necessidade e interesse manifesto pelo grupo e podem não ser necessariamente matérias de estudo. Verdadeiro, com certeza. Né? A 24, então, diz assim, julgue os itens. A partir da segunda metade da década de 70 do século XX, os educadores, na busca de soluções para as críticas feitas à pedagogia liberal, depararam-se com o quê? Com as teorias crítico-reprodutivistas, que eram pessimistas em relação à escola. O que elas faziam? Denunciavam o caráter reprodutor da escola e negavam, pessimistas, à escola qualquer possibilidade de alteração na estrutura social. Verdadeiro? Com certeza. Para a pedagogia progressista, o trabalho do professor é pedagógico, claro. No entanto, esse profissional precisa ter clareza quanto ao processo político também. É político e pedagógico, no qual está inserido para não sucumbir à ideologia. Verdadeiro. No tecnicismo, o interesse centra-se no quê? Na racionalização, organização exagerada do ensino e no uso de meios e técnicas que permitam atingir os objetivos das instruções operacionalizadas. Verdadeiro, com certeza. Né? A tendência pedagógica libertadora, mais conhecida como pedagogia de Paulo Freire, com certeza Paulo Freire é da libertadora, espera que a escola transforme os alunos no sentido autogestionário. Falso. Autogestão pedagógica, nós já vimos, está ligada à tendência libertária. Na tendência libertária é que quer autogestão, né? Resistindo contra a burocracia como instrumento de ação dominadora do Estado. Isso aqui é da libertária e não da libertadora de Paulo Freire. As características da tendência pedagógica tradicional evidenciam a posição empirista. Falso.
A posição empirista é tecnicismo. O que é empirismo? Behaviorismo, né? Porque, olha só, aqui comigo na tela. O empirismo é o fazer, é a prática, é o fazer. Arme e efetue 20 vezes, que na 14ª vez está condicionado, você já faz automaticamente. Isso é tecnicismo, empirismo, behaviorismo. O fazer pela prática te torna automático, condicionado. Então não é tradicional. Na tradicional você só memorizava, você não tinha que fazer. O professor falava, você decorava. O tecnicismo, o como fazer é evidenciado e faça várias vezes para ficar condicionado. Isso é empirismo, o fazer pela prática. Portanto, falso, com certeza. A letra E, aqui. E aqui na tela, então, voltando, na 25ª questão, que é a nossa última, nós já estamos terminando já, nós estamos indo para o fim. As tendências pedagógicas costumam ser agrupadas de diversas maneiras. Lucchesi classifica-as em 2 grupos, liberais e progressistas. Com base nessa classificação, é correto afirmar que as tendências liberais são sendo denominadas por terem um aluno como centro do processo pedagógico? Falso. A única que faz isso é a escola nova. Não é por isso que é liberal. É liberal porque justifica o capitalismo. E isso a torna liberal. E não o fato de ter o aluno como centro do processo, né? Se despreza o conteúdo das progressistas em detrimento da crítica social. Falso. Falso porque a tendência crítico-social dos conteúdos não despreza os conteúdos de jeito nenhum. E ela faz parte. E ela faz uma crítica social também. E lá tem conteúdo. Então não é por isso que toda progressista faz isso. A tendência tradicional não pode ser considerada liberal. Falso. Se a tradicional é a liberal, com certeza, né? A tendência libertadora e libertária são as principais referências para a pedagogia tradicional? Falso. Com certeza, né? Tanto a libertadora como a libertária são tendências progressistas. Então, a certa só pode ser a letra E. A tendência tecnicista, marcante no Brasil, é uma das tendências liberais, com certeza, década de 70. Né? Aqui, a 26 é um item só, vamos julgar esse item. A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, valorizando a cultura individual, com certeza verdadeira. As tendências, agora a 27, que também é um item só, as tendências pedagógicas libertadora, libertária e crítica social aos conteúdos são manifestações da pedagogia liberal, falso, da pedagogia progressista e não da liberal. E, dessa forma, nós então, aqui comigo, encerramos esse bloco de exercícios sobre tendências, né? E a gente ainda vai continuar fazendo outros exercícios de outros assuntos também. Por isso eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado pela participação virtual e aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau e até mais.